Na beira do mar da Galileia, onde as águas refletiam o céu e a alvorada trazia promessas de pesca, Jesus iniciou a jornada que mudaria o mundo. Ele não procurou os poderosos ou influentes, mas homens simples, trabalhadores com as mãos calejadas pelo esforço diário. Entre os primeiros a seguir o Mestre estavam dois pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João. Esses homens comuns, com suas falhas e virtudes, deixaram tudo para trás para seguir Jesus. Eles não faziam ideia de que suas vidas seriam transformadas, nem que se tornariam colunas de uma fé que alcançaria bilhões de corações ao longo dos séculos. A história desses 4 pescadores é a história de homens que, apesar dos medos e fracassos, foram moldados pelo amor e pelos ensinamentos de Cristo, para se tornarem pescadores de homens. Naquele mesmo litoral, onde o cheiro de peixe e sal impregnava o ar, vivia um homem chamado Simão, natural de Betsaida, filho de Jonas. Era um pescador comum, que lutava dia após dia contra as águas para sustentar sua família. Trabalhava ao lado de seu irmão André, lançando pesadas redes nas águas azuis que conheciam também. Foi por meio de André que Simão conheceu Jesus pela primeira vez. Em João 1, 40-42, lemos como André, cheio de entusiasmo, disse ao irmão: "Achamos o Messias", e o levou até Jesus. Ao olhar para ele, Jesus viu além daquele homem rude e declarou: "Você é Simão, filho de Jonas. Será chamado Cefas, que significa Pedro, ou rocha." Esse momento marcou o início de uma transformação que ninguém poderia prever. Dias depois, enquanto Pedro e André lançavam suas redes ao mar, Jesus passou por ali. Em Mateus 4, 18-20, está registrado que ele os observou e os chamou: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." Aquele convite simples, porém poderoso, foi suficiente. Sem hesitar, eles largaram tudo e seguiram Jesus. A decisão instantânea mostrava que algo extraordinário havia tocado seus corações. Pedro rapidamente se tornou parte do círculo íntimo de Jesus, junto de Tiago e João. Sua natureza ousada e impulsiva o destacava dos demais. Em um momento crucial, Mateus 16, 13-20, Jesus perguntou aos discípulos: "Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro respondeu com firmeza: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Jesus o olhou com aprovação: "Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus." Uma noite tempestuosa, Mateus 14, 28-31, quando o barco dos discípulos era açoitado pelas ondas, Jesus veio até eles, andando sobre as águas. Enquanto os outros tremiam de medo, Pedro, tomado de fé e coragem, gritou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Por alguns momentos fez o impossível, mas ao notar o vento, teve medo e começou a afundar. "Senhor, salva-me!" clamou. Jesus imediatamente estendeu a mão e disse: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" Esse episódio revela tanto a fé extraordinária de Pedro quanto sua natureza humana, marcada pelo medo. Pedro presenciou momentos únicos. Em Mateus 17, 1-13, ele viu Jesus transfigurado, com o rosto brilhando como o sol e suas roupas alvas como a luz. Moisés e Elias apareceram, falando com Jesus. Pedro, sem saber o que dizer, sugeriu: "Vamos fazer 3 tendas." Mas de repente uma nuvem os envolveu e ouviram a voz de Deus: "Este é o meu filho amado, ouçam-no." Aterrorizados, os discípulos caíram com o rosto em terra. Jesus os tocou com doçura: "Levantem-se, não tenham medo." Em outra ocasião, Marcos 5, 37-43, Jesus levou Pedro, Tiago e João à casa de Jairo, que sua filha havia morrido. Diante das risadas incrédulas da multidão, Jesus disse: "Ela não está morta, mas dorme." Ele expulsou todos e, com a menina pela mão, declarou: "Talitá cumi." "Menina, eu te digo, levanta-te." Ela imediatamente se levantou e andou. Pedro viu esse milagre com seus próprios olhos. Na noite da traição, Mateus 26, 36-46, Jesus levou Pedro e os outros 2 ao Getsêmani. "Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo." Mas ao retornar da oração, Jesus os encontrou dormindo. "Você não conseguiu vigiar comigo nem por 1 hora", disse a Pedro. Mesmo nos momentos mais sombrios, Pedro falhou.
No jardim, quando os soldados chegaram para prender Jesus, João 18:10, Pedro sacou sua espada e cortou-lhe a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus o repreendeu. Guarde sua espada. Quem vive pela espada morrerá por ela. E tocando o homem, curou sua orelha. Mas o maior fracasso de Pedro ainda viria. Em Mateus 26, 69 e 75, lemos que, após a prisão de Jesus, Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Ali foi reconhecido por uma criada: "Você estava com Jesus." Pedro negou. Depois outro o reconheceu, ele negou novamente. Por fim, alguém disse: "Você é um deles, seu sotaque o denuncia." Pedro jurou e amaldiçoou, dizendo: "Não conheço este homem." Nesse momento, o galo cantou. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." E saiu, chorando amargamente. Mas não era o fim. Em João 21, 15 e 19, após a ressurreição de Cristo, Jesus apareceu novamente. Na beira do mar, durante uma refeição com os discípulos, Jesus perguntou: "Simão, filho de João, você me ama?" 3 vezes Jesus fez a pergunta. 3 vezes Pedro respondeu: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo." E Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." Jesus não apenas perdoou Pedro, confiou a ele o cuidado de seu rebanho. Após a ascensão de Cristo, Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. Em Atos 2, no dia do Pentecostes, cheio do Espírito Santo, ele se levantou diante da multidão e pregou com ousadia: "Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo." Cerca de 3.000 pessoas se converteram às leiras naquele dia. O pescador medroso se tornou um pregador de milagres. Em Atos 3, Pedro e João encontraram um paralítico na porta do templo. O homem pediu esmolas. Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Tomando-o pela mão, o homem foi curado imediatamente. Mais tarde, em Atos 10, Pedro teve uma visão que lhe revelou que o evangelho também era para os gentios. Na casa do centurião Cornélio, ele declarou: "Agora compreendo que Deus não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo desceu sobre os não-judeus e Pedro os batizou." Segundo a tradição, Pedro foi o primeiro bispo de Antioquia e depois de Roma. Durante a perseguição de Nero, foi condenado à morte. Sentindo-se indigno de morrer como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro deixou não apenas sua história, mas também suas cartas, 1 e 2 Pedro, como legado. De pescador impulsivo e medroso, tornou-se a rocha da fé, conforme a profecia de Jesus.